Muito boa tarde, bem-vindos ao Free Running especial com a Susana Costa. Susana Costa, muito obrigado pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. A Susana nasceu em Setúbal, é especialista em triplo salto, tem como recordes pessoais 14 metros e 35 centímetros na especialidade de triplo salto ao ar livre que fez em Londres em 2017 e tem 14 metros e 43 centímetros em pista coberta que fez em Glasgow em 2019. Já representou um conjunto muito diversificado de clubes, começou no Grupo Desportivo e Recreativo de Santa Maria de Corroios, em 1996, depois foi viver para Setúbal e, portanto, foi para o Independente de Setúbal, mais tarde representou o Operário dos Açores, seguiu-se o Sporting entre 2007 e 2012, teve ali um período em que participou nas competições individual, portanto sem clube, vamos falar disso mais tarde. Entretanto, passou pelo Benfica entre 2014 e 2017 e desde 2017 mudou-se para o Norte e representa a Academia Fernanda Ribeiro. Foi recordista de Portugal várias vezes, foi campeã nacional de ar livre em pista coberta, tem 7 títulos, aliás, de campeã nacional de triplo salto em pista coberta. Esteve várias vezes presente em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo e também nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, onde foi nona classificada. E eu começava por aqui perguntando-lhe qual é a classificação que recorda com mais saudade, se é os campeonatos ibero-americanos na Venezuela em 2012 que ganhou, se é esta participação no Rio de Janeiro, onde foi nos Jogos Olímpicos nona classificada, ou se é um pouco mais atrás, com uma marca mais modesta, de 13 metros e 49, quando bateu o recorde nacional de pista coberta, que já durava há 17 anos e que era da Ana Oliveira, que estava datado de 1990. Qual destes resultados foi para si mais especial? Com certeza foram todos especiais, mas qual é aquele que recorda com mais saudade? Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada eu pelo convite. É um gosto estar aqui com vocês e poder falar um bocadinho de mim. Quanto à pergunta, eu, como é que eu hei dizer? É muito difícil escolher uma das competições porque todas elas foram especiais. Recordo muito bem todas elas, mas eu acho que vou escolher o recorde nacional, que foram uns dos meus primeiros recordes nacionais, porque vivi um momento em que tinha perdido um dos meus treinadores e nessa altura esse recorde foi dedicado ao professor Roberto Soto, e se não fosse o professor Roberto Soto, a Susana não fazia triplo salto e, portanto, vai para o recorde nacional. Muito bem. Entre a Venezuela e o Brasil melhorou 34 centímetros, não é? Entre o campeonato ibero-americano e depois os Jogos Olímpicos foram 34 centímetros em 4 anos. Depois, entre esse recorde nacional em Portugal e o Brasil, foram 63 centímetros em 9 anos. Quando já se salta muito, como é que se consegue melhorar? Como é que se conseguem aperfeiçoar estes detalhes? É na técnica, é na força? O que é que se faz para se conseguir ir conquistando centímetros, poucos centímetros de cada vez? É a vontade de superar cada vez mais. Eu penso, eu acho que eu penso desta maneira e acho que todos os atletas pensam desta mesma forma. Nós saltamos muito, mas sabemos que podemos saltar mais ou ambicionamos mais, e então procuramos sempre trabalhar de forma árdua, tecnicamente. Temos que analisar o que é que nos faz mais necessidade, ou o que é que temos mais necessidade de trabalhar, se é a força, se é a técnica, se é a velocidade. São as 3 competências do salto. Portanto, junto do nosso treinador, nós temos que tentar perceber o que é que nos faz mais falta e trabalhar nesse sentido para poder nos superar. Para melhorar escassos centímetros são precisos meses e meses de trabalho. Quantas horas treina por dia? Por dia, 4, mais ou menos, divididos em 2 blocos de treino.
E como é que se consegue gerir isso com trabalhar, com estudar? Há pessoas certamente que estudam, outras que trabalham. Eh, Como é que eu sei que a Susana está a estudar ou esteve a estudar? Como é que se consegue conciliar uma vida muito exigente de estudante universitária com uma vida também muito exigente de atleta de alta competição? Não é nada fácil, mas tenho muita sorte de ter colegas de faculdade que me ajudam nesse sentido, porque quando eu não posso assistir às aulas todas, eu já tenho um coleguinha que me manda o que foi feito na aula e eu depois à noite ou no dia seguinte que tenho mais tempo ou que tenho só um treino diário, já vejo o que é que se deu e estudo, vou estudando pelas poucas horas que tenho, vou estudando. É basicamente isso, com a ajuda dos colegas, também dos professores, porque, por exemplo, quando não posso fazer uma frequência, peço autorização e o professor deixa-me fazer num dia em que eu tenha mais disponibilidade, e vai sendo assim que eu vou conseguindo fazer o curso. Falou-nos da importância da velocidade, da importância da força, da importância da técnica para ir aperfeiçoando estas componentes, no sentido de saltar cada vez mais. Eh, e a parte mental é importante para os saltadores. Nós muitas vezes associamos a parte mental mais às provas de resistência, às maratonas, aos trailers muito longos, eh, porque muitas vezes são largas horas que o atleta está exposto a condições extremas. No caso do salto, eu nunca contabilizei os segundos entre a partida e a queda na caixa de areia, mas parece tudo muito rápido. Aqui também é preciso fazer aqui algum trabalho mental para que se consiga tirar ainda mais do atleta, fazê-lo ainda voar mais do que ele já voa. Sim, claramente a parte mental é fundamental. Um, eu tenho a possibilidade de trabalhar com a psicóloga, porque nem sempre no treino ou mesmo nas competições são dias fáceis, é duro, é difícil, porque queremos atingir certos objetivos, mesmo no treino, e não estamos a conseguir, ou queremos melhorar aquela técnica e não estamos a conseguir, e isso psicologicamente leva-nos por vezes ao fundo, deixa-nos assim mais em baixo. E com a ajuda do psicólogo é sempre uma mais-valia para fazer-nos ver que estas questões todas fazem parte e que tudo há de acontecer a seu tempo, desde que continuemos a trabalhar. Vamos voltar à Susana mais pequena, ainda muito jovem, em Corroio, julgo eu. Como é que a Susana chegou ao atletismo em geral e depois aos saltos em particular? Numa fase inicial foi desporto escolar, foi aí que comecei a fazer provas de estrada e corta-mato, salvo erro. Depois cheguei ao meu primeiro clube a convite de uma coleguinha da primária, acho que andava aí no quarto ano, mais ou menos, que me levou para o clube dela e desde então eu comecei a praticar atletismo. No entanto, eu morava em Corroios, mais ou menos perto de Almada. Depois fui viver para Setúbal, onde eu inscrevi-me no clube o Independente Setúbal. E aí fazíamos um bocadinho de tudo, fazíamos estrada, corta-mato. Depois, quando chegava a fase mais a transição da época de inverno para verão, fazíamos um pouco mais de pista, e aí na pista fazíamos salto em comprimento, 100 metros barreiras, 60 barreiras, e foi assim que eu comecei a experimentar um pouco de tudo, até chegar ao triplo. O triplo chegou, não me recordo muito bem do ano, mas sei que era júnior ou juvenil, júnior. No meu primeiro ano de júnior fui quando experimentei o triplo e não correu nada bem, eu não cheguei à areia sequer, mas depois, com a vinda do professor Roberto e dando ajuda e apoio a muitos treinadores, inclusive o meu, o senhor Vitor, na altura, treinei com ele
durante o meu segundo ano de júnior, 2 vezes por semana, e durante um período de 6 meses eu consegui bater o meu primeiro recorde nacional de ar livre, do 69 ou 79, qualquer coisa do género, não me lembro. E foi Muito assim, bem. Disse-nos que no primeiro ano de juvenil que não tinha conseguido chegar à caixa de areia no triplo salto, mas no primeiro ano de juvenil, e vai-me explicar como é que isto é possível, treinando num clube que não tinha fasquia, que não tinha o equipamento necessário, não é? Que não tinha os postes, não tinha as fasquias, a Susana consegue ser vice-campeã nacional de salto em altura. é verdade. Como é que isto é possível? Isto é preciso Então, uma apetência, isto tem uma apetência enorme para voar, não é? Para voar ou mais baixinho ou um pouco mais alto, não é? é voar longe e alto. Acho que é por aí. Mas sim, o meu treinador, na altura, o senhor Vitor, eu gostava muito de fazer salto em altura e nós não tínhamos então as condições necessárias para podermos, material necessário para podermos trabalhar. Então tínhamos apenas 2 postes. E então ele, 2 postes, mas também não tínhamos espaço para fazer a corrida. E eu só conseguia fazer 5 passadas. E então eu fazia a corrida do salto em altura, fazia a chamada, mas continuava a correr. Então era simplesmente fazer a corrida de salto em altura, fazer a chamada e dar continuidade na corrida sem poder saltar, né? Porque senão ia para o chão. Chegando ao campeonato nacional, fiz exatamente o que tinha treinado, mas a fazer a técnica de queda para o colchão e consegui saltar alto e que me proporcionou a ficar no segundo lugar. Muito bem. Explique-me, nós temos pessoas que muito bem conhece, o Nelson Neves, a Neide Gomes, a Patrícia Mamona, a Susana Costa, a Evelise Veiga. Os saltos têm qualquer coisa especial que todos estes nomes que eu referi muitas vezes ultrapassam completamente a caixa de areia, a caixa de saltos, e aparecem nas passarelas, aparecem nas revistas, aparecem na moda, aparecem nas redes sociais com muito sucesso. O que é que os saltos têm que outras especialidades do atletismo não têm? Não faço a mínima ideia, mas eu acho que conseguimos ter carisma para fazer outras coisas para além dos saltos e deve ser por aí. Uh, como é que se explica que Portugal, sendo um país pequeno, seja uma potência tão grande nos saltos e com representantes, com uma valia e com marcas muito superiores e com um número de representantes, muitas vezes, nos Jogos Olímpicos, em número muito superior a países incomparavelmente maiores e, portanto, com uma possibilidade de recrutamento completamente diferente. O que é que fez com que os saltos em Portugal tivessem esta dianteira comparado com muitas outras especialidades do atletismo? Eu, na minha opinião, acho que tem a ver com o conhecimento, o, o, o conhecimento que os treinadores passaram a ter, estudaram. Depois também tem a ver com alguma aptidão dos atletas e juntando estas duas vertentes conseguimos estar num patamar a nível internacional bastante positivo. É diferente saltar num estádio cheio de público, como certamente saltou no Rio de Janeiro, ou saltar, como muitas vezes acontece, infelizmente, em Portugal, em estádios completamente vazios. O público transmite alguma coisa aos atletas, passa alguma energia que faz com que eles se consigam superar. Sim, é completamente diferente. Estamos num palco completamente vazio ou com pouca gente, que é o que acontece grande parte das vezes aqui em Portugal. Também tem a ver com a nossa cultura desportiva, que é assim mesmo. Há muito mais adeptos, se calhar, para
os desportos coletivos do que os desportos individuais. Mas de facto é que aqui em Portugal sentimos mesmo muita falta do público, dessa energia que falava e bem, porque ajuda-nos imenso a tentar chegar mais além e superarmos a cada competição. Lá fora isso acontece com frequência, não quer dizer que sempre que saímos para competir lá fora vimos sempre com recordes nacionais ou com recordes pessoais, não é isso, mas ajuda-nos porque transmite uma grande força, uma grande energia para dentro das pistas e para nós atletas, isso é fundamental. A carreira da Susana é repleta de sucesso e de superação, mas também teve alguns momentos menos felizes. Teve algumas lesões. Há cerca de 10 anos atrás, em 2009, 2010, teve algumas lesões complicadas, no tendão de Aquiles, uma fratura de esforço. Como é que foi aquela fase? Como é que conseguiu superar aquela fase? Como é que um atleta consegue encontrar energias? Um atleta profissional, muitas vezes, consegue encontrar energias para superar uma fase, que é uma fase longa, não é? Uma fase que durou mais de um ano, e para voltar outra vez ao seu melhor e depois continuar a bater recordes e continuar a bater recordes pessoais e recordes nacionais. De onde é que vem esta força? Como é que passou essa fase? Fala-nos um pouco disso. Lesões são sempre complicadas, bastante complicadas. Eu falava há pouco da ajuda que o psicólogo poderia dar. Nessa altura, quando fiz a fratura de stress, em que eu fiquei bastante tempo parada e foi uma das minhas piores lesões, fiquei três épocas sem poder treinar e competir. Foi bastante difícil a nível psicológico para mim. Porque o tempo passava e eu não conseguia melhorar, mas acreditei sempre que conseguia ultrapassar com a ajuda de familiares, de toda a equipa técnica multidisciplinar, da FBA na altura, e as coisas acabaram por melhorar, eu fiquei melhor. Mas o regresso não foi nada fácil também, mas lá está, temos que ser resilientes e acreditar que conseguimos dar a volta por cima. O treinador na altura, o professor João Ganso, foi também bastante importante para mim, porque acreditou sempre e fez-me acreditar sempre que eu poderia voltar a saltar. Para terem alguma noção, eu fiquei três longas épocas parada. Quando voltei eu não conseguia saltar, eu perdi mesmo toda a capacidade motora daquilo que era saltar, não conseguia fazer um hop, que é o primeiro salto. Quando quis fazer um triplo, foi assustador para mim, porque desaprendi completamente. E nessa altura o professor João Ganso foi muito importante para mim, porque fez-me acreditar que eu era capaz de dar a volta por cima. Trabalhámos arduamente e 2 anos depois eu estava num campeonato europeu que já não acontecia há muitos anos, mesmo quando eu estava no meu melhor, e foi uma das melhores sensações que eu tive, e isso demonstra que todo o trabalho e todo o sacrifício vale a pena quando nós acreditamos. Esteve recentemente no meeting de Mondeville, em França, que venceu, aliás, com 13 metros e 77 centímetros, que foi o recorde da prova, julgo eu, e julgo que foi uma da melhor marca, não sei se nacional ou até mundial do ano. Os objetivos a curto prazo passam por fazer mínimos para os Jogos Olímpicos? Sim. Eu abri muito bem a época em Mondeville, com uma das melhores entradas de sempre da Susana Costa, e era a melhor marca nacional na época. E então foi bastante positiva, foi bastante positivo o resultado. Preparo-me, sim, para fazer marca de qualificação o mais breve possível.
tive neste momento que parar um bocadinho com as competições porque a pandemia fez com que isso acontecesse. Tive Covid num timing completamente inesperado que não me deixou competir. Agora na época, não me deixou terminar a época competitiva de inverno, em que eu já queria tentar fazer mesmo essa marca de qualificação, não só para os europeus, mas também para, para os Jogos Olímpicos. Mas vou continuar a trabalhar e a preparar já o verão e para poder atacar então os mínimos para os Jogos Olímpicos. No futuro vamos ter uma Susana Costa nas pistas como treinadora ou o futuro não passará pelo atletismo e pelos saltos? O futuro, oxalá que passe pelo atletismo e pelos saltos. Afinal de contas, é para isso que eu estou a estudar. Estou a tirar um curso de treino desportivo, especialmente para treinadores, no meu caso, para treinadora de atletismo, e quero mesmo fazer o que os meus treinadores fazem comigo, que é ajudar-me a realizar sonhos. Foi assim que eu vivi toda a minha vida e quero partilhar essa experiência de vida e com os meus futuros atletas. Antes de acabarmos, não posso deixar de lhe perguntar como é que se tem dado no Norte. Bem, o Norte, eu adoro o Norte do país. Aqui o Porto é uma cidade muito linda, agora eu não me adapto ao inverno do Norte. O inverno rigoroso do Norte é uma coisa que a Susana não se adapta, mas tem sido, fora isso, tem sido bastante positivo e agrada-me estar aqui. Ótimo, nós também ficamos muito contentes por tê-la no Norte e a treinar, julgo que na Maia, e a estudar na Maia. Susana Costa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se estivéssemos presencialmente, nós neste momento tínhamos o nosso público a dar-lhe uma salva de palmas. Iria colocar na nossa parede o póster desta atividade, deste free running especial. Não o podemos fazer presencialmente, mas vamos fazê-lo digitalmente com a ajuda do nosso técnico que vai fazer aí uma montagem e vai colocar o póster na nossa parede e ficará obviamente acompanhada de muitas estrelas do atletismo em Portugal e outras pessoas que não tendo feito grandes marcas fazem do atletismo a sua paixão. Mais uma vez, muito obrigado e que o seu grande objetivo de curto prazo seja cumprido, que possamos todos vê-la nos Jogos Olímpicos e daqui a uns anos, muitos anos, vê-la também nas pistas como treinadora. Muito boa Obrigada. tarde e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.